enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Lá já está Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Amém. Senhor, fala conosco, Senhor. Ensina-nos a tua preciosa palavra. Cuida, Senhor Jesus, para que nossos corações estejam voltados e focados, Senhor, em ouvir a tua palavra. A começar por mim, Senhor, quebranta corações essa noite. Que o teu bom nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que eu te peço no teu nome santo. Amém e amém. Sentem-se, irmãos, fiquem à vontade. Fala a verdade para mim. Você já sentiu alguma vez o chão tremer debaixo dos seus pés? Eu tive essa experiência quando eu estive no Amazonas. E teve um terremoto. Algumas casas chegaram até a cair, aquelas coisas todas. Mas o que eu fiquei mais impressionado é que teve o terremoto, passou o terremoto, e logo, à noite, mas a igreja estava lotada de gente. A igreja que eu dirigia, ela tinha 10 metros de frente por 26 de fundo. Era um salão muito grande. Irmãos, tinha gente em pé, porque não cabia o povo dentro da igreja, assim, sentadinhos, do medo que ficaram. E muitos falavam: eu pensei que a igreja tinha sido arrebatada, eu pensei que tinha acabado o mundo, né? Esses dias atrás, logo quando a gente comprou a casa ali em Piraquara, nós sentimos de madrugada o chão tremer também. Mas foi aquela explosão que houve, vocês lembram que houve ali no 4 Barras, né? Aquelas dinamite, né? Mas tremeu lá na minha casa, né? E em muitos lugares, tem lugares que não se sentiu impacto, mas nós sentimos dessa maneira. E agora pensemos, você já sentiu o chão tremer aí debaixo dos seus pés, diante de algum problema? Já se sentiu incapaz de solucionar um problema? De você olhar que precisa fazer algo, mas você não tem condições. Você não tem condições econômicas, você não tem condição física, você não tem condição emocional, você não tem condição espiritual. Enfim, você está sem condições. O que fazer numa hora como essa? O que fazer quando tudo parece que está dando errado e por mais que eu me esforce para fazer a coisa dar certo, ela ainda continua dando errado? E mais uma vez, o que fazer? Bom, Josafá nos traz algumas lições. E é o que eu quero tratar nessa noite. Enfrentando crises que parecem não ter saída. Volta para mim no versículo. Isso, no 2. Então informaram a Josafá. Olha o informe que deram. Um exército pequenininho, umas poucas pessoas, é isso? Não, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Um grande exército estava diante de Josafá. Um grande exército queria guerrear com ele. E ele faz o que? Versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor. Quando você está sentindo que o chão treme debaixo dos seus pés, quando você está enfrentando uma crise que você não tem saída, o que você faz? Deixa eu mostrar alguns exemplos. Existem algumas pessoas, entre aspas, religiosas, que quando o chão não tem saída, quando não tem o que fazer, quando a crise está à sua frente, o que faz? Procura uma profetisa, procura um profeta, para que possa revelar o que vai acontecer. Eles acham que estão no Antigo Testamento ainda. Algumas pessoas, elas, quando estão numa crise sem saída, elas pegam a Bíblia e, número 3. Deixa eu ver aqui. Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de figuras semelhantes a touro. Ixi.
Havia cerca de 20 figuras por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição do tanque. Ai meu Deus, será que eu vou morrer no tanque afogado, Jesus? Fala de novo comigo. E começa a jogar cartas com a Bíblia. Porque isso é jogo, irmão. Isso não tem nada de Deus. Isso é mandinga. É mais fácil ir lá na cartomante e pedir para ela tirar uma carta. Ou então ir lá nos búzios lá e jogar os búzios. Só que como a gente é crente, então a gente joga a Bíblia. Versículo 2. Agora Deus vai falar. Versículo 2. Peraí, irmãos, que é para mim a seguir. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocado carga de um arado. Viu? Cada um de vocês, no próximo culto, me traz uma novilha vermelha que nunca tenha sido colocado um arado. Isso é jogo. Isso não se brinca com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser jogada. Isso é uma forma de espiritismo. Isso é uma forma que as pessoas se utilizam para tentar escutar a voz de Deus, mas quando vem na igreja, muitas vezes não ouve a palavra de Deus, porque, irmãos, quando você entra daquela porta para dentro, Deus fala com você em todo instante. Às vezes um louvor, às vezes um testemunho que o irmão dá, às vezes um abraço que o irmão te dá ali, ele fala, olha, vai ficar tudo bem, e olha nos seus olhos, enfim, Deus vai falando com você em todo tempo. Você não precisa recorrer a bruxarias gospel para poder ouvir a palavra do Senhor, mas tem muitas pessoas que quando estão em crise, recorrem a isso. Outros abandonam a Deus. Por que você deixou de ir para a igreja? Porque eu estava passando uma dificuldade, Deus não quis me abençoar, então eu larguei, irmão, eu não quero mais saber. E quantos votos você já ouviu isso? Senhor, se o Senhor me abençoar, então aí eu vou. Não, irmão, isso não é voto, isso é negócio. Isso é negócio. Que moeda de troca você tem para oferecer para Deus? O que você tem para oferecer para Deus? Então, cuidado com essas coisas. Josafá, quando ele viu que um grande exército vinha, ele ficou alarmado. Ele falou assim, olha, eu tenho um bom exército, mas não é o suficiente para essa guerra. Então a primeira coisa que ele faz é correr para buscar a direção de Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que talvez a sua crise, seja ela econômica, emocional, espiritual, física, não importa, profissional. O que eu quero dizer para você é que a sua crise é a oportunidade que você tem para buscar a presença de Deus. O medo não é o fim. O medo não é aquilo que te coloca contra a parede e te deixa acuado, mas ele é um convite para você levantar os seus olhos para os montes e dirá, de onde me virá o socorro? Da onde é que vem o meu socorro? E aí já afirmar, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Exaltar o nome do Senhor. É muito natural que em algum momento nós tenhamos medo. É muito natural que em algum momento eu e você estejamos diante de uma situação que nós não vemos saída. Isso é extremamente natural. Mas quando isso estiver acontecendo, vamos utilizar a ferramenta de Josafá e vamos falar com Deus. Aleluia. E vamos buscar a face do Senhor. E vamos perguntar para o Senhor, Senhor, o que é que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Qual seria a minha solução? Quando o medo bater a porta, eu quero falar algumas coisas. Primeira coisa, não reprima com frases de efeito. Sou mais do que vencedor. Não cante o voz da verdade quando o medo bater a sua porta. Entendam o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Quando o medo bater a sua porta, não cante o voz da verdade. Nasci para vencer, Jesus me ajudou. Não cante isso. Você está com medo. Eu sou mais do que vencedor. Tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Para de mantras. Isso é mantra, irmão. Você está com medo. Não reprima o medo. Fala assim, Senhor, eu estou morrendo de medo. Senhor, eu não sei qual é a saída para a minha vida. Não, eu sou poderoso. Com Cristo eu sou forte. É nada. Se você fosse forte desse jeito, você não estava com medo. Ponto. Simples. É que botaram na nossa cabeça um cristianismo falso. A pessoa está apertada, sofrendo, machucada, com medo, inferiorizada. Mas aí, levanta a cabeça, não.
Levanta, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E aleluia. Mas a pessoa está com medo. Então não reprima seu medo. Mas simplesmente recorra àquele que está no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. Recorra àquele que está no controle de tudo. Que oração fantástica seria essa? Mas é coisa para crente. Cada vez que eu falo isso, eu fico feliz que aquela porta fica fechada, porque é para nós. Você poder dobrar o joelho e falar: Senhor, olha, eu vim aqui te dizer que eu estou com medo. E eu não sei o que eu vou fazer com esse povo que está lá do outro lado do Mar Morto, não. Eu estou com medo. Eu não sei o que eu vou fazer. Pega suas contas, está cheio de dívida? Está cheio de dívida? Pega suas contas, joga em cima da cama. Dobra o joelho e fala: Senhor, eu estou com medo. Ó, essa aqui já vai cortar a luz, a água já vai cortar. Internet, pai, eu já não sei mais nem o que é internet aqui em casa. Ó, se eu abrir a porta do armário lá, o senhor só vai ver um fantasminha lá, porque não tem nada lá dentro. Está com medo? Seja sincero com Deus. Seja sincero. É que nós temos medo, mas como nós somos crentes, e no meu caso, eu vou usar, e use você também, se você quiser, mas no meu caso eu vou usar, mas é que eu sou o pastor da igreja, então eu não posso ter. Então daí a gente se veste na roupa de super-herói, gente, eu sou mais do que vencedor. Eu sou vitorioso. E aí os problemas vão se avolumando. As situações vão se avolumando. Eu gosto muito de uma palavra no hebraico para o seu medo, a sua tensão, o seu desespero em darachá. Darachá é Elohim, ou seja, ir em encontro de Deus, ir ao encontro de Deus, buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor antes que o medo te desmonte e que você fale assim: eu não posso mais. Porque, irmãos, chega uma hora que essa capa de religiosidade que a gente se veste achando que nós somos os super poderosos, ela acaba se tornando rota, porque ela funciona por um estágio de tempo, mas logo depois ela não funciona mais. Sabe por quê? Porque o medo está aí no seu coração. E não é porque você virou um cristão, ou porque você virou uma crente, que você não tem mais medo. Não, você continua sendo ser humano. Se tiver dúvida disso, dá uma atenção no irmão que está do seu lado aí. Se ele fizer cara feia, é porque é um ser humano. Agora, se não fizer cara feia, é um anjo. Amém? E se não fizer cara feia, e você achou, não, ele deve ser anjo, pisa no pé. Aí ele vai chegar uma hora, você não vai parar, não. É porque é um ser humano. Você tem medo, você tem dor, você sofre, você tem angústia. Mas transforma o seu medo em darachá. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. O medo, ele é um santo antídoto para aqueles que se sentem os superpoderosos. Ele é um remédio que vai na veia do cristão, que ele pode levantar as mãos e falar: Senhor, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Eu reconheço que eu dependo completamente do Senhor. O ar que eu estou respirando aqui, eu dependo que o Senhor continue prosperando o ar nessa terra, continue preparando que as árvores respiram o oxigênio para que eu possa respirar ele. Mas esse ar eu dependo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui está o Senhor essa noite. Amém. Aqui está o Senhor essa noite. Aleluia, Pai. É hora de nós entendermos. Eu não estou fazendo uma mensagem humanista de maneira nenhuma. Eu creio no poder do Espírito Santo. E eu creio que Deus está aqui e Ele pode curar você hoje. Eu creio que Deus está aqui e Ele pode solucionar o seu problema hoje. Eu creio que Deus está aqui e Ele pode abrir as portas para você hoje aqui. Glória a Deus. Eu creio dessa forma. Mas algo eu e você nós precisamos entender é que às vezes são tantos os problemas que nós não vemos saída. E por não ver saída, aí nós nos encostamos no irmão. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, tá difícil. Que isso, rapaz? Será que eles não? Mas já se viu? Não, irmãos. Leve em consideração de algo que é natural você ter medo. Verdade. É natural você passar por
dificuldades. Mas nós temos um Deus. Glória a Deus. E Ele cuida de nós. Amém. Uma segunda lição que o Josafá nos ensina aqui é que uma oração coletiva desmonta a guerra antes do primeiro golpe. Quer ver? Veja o versículo 4, por favor. Judá foi, proclamou jejum, não é isso? Ele orou e depois ele reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para o quê? Buscar a ajuda do Senhor. Aleluia! Por que eu falei para os irmãos aqui que a partir de quarta-feira, né? Então nós vamos chegar aqui, nós vamos dobrar o joelho, nós vamos orar. Porque a oração coletiva, olha, reuniu-se todo o povo de todas as partes para buscar a ajuda do Senhor. Por que nós vamos fazer isso? Porque uma oração coletiva, uma oração em grupo desmonta, irmãos, a guerra antes mesmo do primeiro golpe. O inimigo se levanta para a guerra, mas se nós estamos em oração, Deus nos dá a vitória que nós estamos precisando. Aleluia! A crise nunca foi enfrentada no isolamento. Para quantos aqui, talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, para quantos aqui eu insisto sobre isso? O maior problema que uma pessoa, quando está em crise, ela vive, é o chamado isolacionismo. O que é isolacionismo? Uma mentira que contaram, irmãos. Outra mentira religiosa. Hoje nós estamos só derrubando mitos aqui. Uma mentira que contaram, talvez você já ouviu ela. Ô irmão, você subiu da igreja, o que aconteceu com você? Saudade do irmão, tá tudo bem? Irmão, eu estou aqui na caverna. Deus me mandou para a caverna. Deus me mandou para a caverna fazer o quê? Você é um ermitão agora? Por que Deus te mandou para a caverna? Você sabe o que nós acabamos de cantar da maravilhosa graça? Deus nunca vai te mandar para a caverna. Nunca. E sabe por quê? Porque Deus mandou alguns para a caverna. Eu poderia citar alguns deles aqui, mas não quero citar só um. E um desses, que foi para a caverna, foi para manifestar o poder de Deus, que foi Daniel. Porque nem Elias foi para a caverna porque Deus mandou, viu, irmãos? Elias foi porque teve medo e fugiu. Leia a Bíblia. Ah não, Elias foi para a caverna, ele teve medo. Ele viu a Jezabel lançando um monte de maldição lá de cima e foi para a caverna. Ah, irmão, eu estou na caverna aqui, que não sei o que. O isolacionismo destrói. Destrói. Existem pessoas nesse exato momento que não estão congregando aqui na igreja, ou onde quer que seja, não estão congregando, porque simplesmente um dia inventou essa maluquice na cabeça. Aí eu estou na caverna, aí eu vou passar um tempo na caverna agora, porque inventou essa loucura. E aí acostumou com a caverna, porque você se acostuma com tudo, irmão. Você se acostuma com coisa boa e você se acostuma com coisa ruim também. Verdade. Não é só coisa boa que você se acostuma com tudo. Verdade. Vocês acostumaram a me ouvir cantando e tocando. Se acostumam com tudo, não tem jeito. Amém? Aleluia. E o Alex fica ali só, meu Deus, errou de novo essa nota. Mas meu Deus, toca todo dia o mesmo hino, ele não consegue errar. Acho que ele pensa isso em mim toda hora. Se acostuma com tudo. E aí a pessoa vai e fica na caverna, fica lá escondido. Ai, eu estou na caverna, porque eu estou na caverna, porque eu estou na caverna. Ai, coitadinho de mim, ninguém sobrou, só sobrou eu e ninguém mais sobrou. E daí o que é que Deus fala para você? Ei, vem cá. Sai da caverna, calma, vamos conversar. Quem é você? Ah, eu sou Elias, eu sou o último. Deixa de ser besta, rapaz. Você não está vendo que você está deprimido, que você está em depressão, não? Deixa de ser besta. Enquanto eu estava cuidando de você lá na beira do riacho de Querite, enquanto eu estava cuidando lá com a viúva de você, debaixo das barbas de Acabe, havia 7.000 que eu estava alimentando. Que isso você? Olha, você é tão besta você, que você vai fazer o seguinte, você vai lá, você unge o Eliseu para ficar no seu lugar, tá? Tá cheio. E você também aproveita e unge Jeú para ficar no lugar de Acabe. Tá bom? E daí vai Eliseu. E Elias. E daí Elias pergunta para Eliseu assim:
que você quer que eu faça, Eliseu, por você? Ah, eu não quero muita coisa não, eu só quero ser o dobro do que você é. Porque tem pessoa que pensa que, você já viu o crente orando assim, Senhor, me dá a porção dobrada do teu Espírito. Não sabe nem ler a Bíblia. Como é que Deus vai dobrar a porção dele e colocar dentro de você? E qual que é o dobro da porção daquele que é onisciente, onipotente, onipresente? Qual que é o dobro de tudo, irmãos? Vê como que as pessoas, quando Eliseu falou assim, tá, Elias, é para me pedir, pede aí o que você quer. Bom, então eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. É isso que diz a Bíblia. Se você é bom, eu quero ser 2 vezes melhor. Só isso. É isso que ele pediu. E você sabia que Eliseu operou 7 vezes mais milagres do que o profeta Elias? Tão tremendo que ele foi. Só que o profeta Elias ficou na marca e a gente quer ir para a caverna que nem ele. Só que ele foi sem ordem de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando você se isola dos problemas, aonde você for, o problema vai com você. Sabe por quê? Porque o problema está aí no seu coração. A dor está aí. Quem tem algum problema físico, qual que seja, vou usar o meu caso, da pressão. E, quer saber de uma coisa? Eu vou me embora de Curitiba porque eu estou sofrendo de pressão alta. E daí eu pego e vou embora para outro canto. Lá eu vou ter que procurar alguém que venda losartana do mesmo jeito. Sim ou não? Assim é você com os seus problemas, com as suas crises. Você pode ir para onde você quiser. Mas você tem que entender que para começar a solucionar o problema, você tem que lembrar o que diz as Sagradas Escrituras. O que diz as Sagradas Escrituras? Entre outras coisas, ela diz assim: um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse: esforça-te. Amém? O que foi que aconteceu aqui? Reuniu-se o povo para buscar o Senhor de todas as cidades, vieram para buscar a ajuda do Senhor. Aleluia! Eu não sei você, mas eu gosto muito dessa situação, que quando a oração está conectada, quando nós dobramos os nossos joelhos juntos, quando nós clamamos a Deus juntos, quando nós falamos juntos com Deus, Deus ouve a oração, irmãos. Porque todas as vezes que eu falo aqui, vem cá, irmão, nós vamos orar por você, e eu chamo você aqui para orar, porque nessas mãos aqui não tem superpoder, irmão. Aqui não tem uma essência que... Não! Eu sou igual a você. Só que Deus me chamou para dirigir a igreja, só isso. Então, quando nós chamamos aqui para orar, você vem e ora, porque Deus pode usar você naquele dia. E sabe de uma coisa? Ninguém precisa saber quem está sendo usado. O que nós precisamos é colher o testemunho de vitória. Amém. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos saber, quem orou? Não, quem orou foi o Monte Ibrahim. Então, todo mundo vai botar a mão debaixo da cabeça, a cabeça debaixo das mãos dele, porque ele orou. Não, ninguém precisa saber quem operou o milagre. Porque quem operou o milagre, na verdade, foi o Senhor Jesus Cristo. Amém. É Ele. Amém. É Ele quem derrama a graça. Você só busca conselhos quando a crise já estourou? É assim que você faz. Quando já não tem mais situação. A oração desconectada do corpo de Cristo, ela deixa essa marca de só buscar conselhos quando a situação já estourou. Quando já não tem mais o que fazer. Quando confunde orar no quarto com orar isolado do rebanho. Tem muito crente que é ruim de Bíblia, irmãos. É muito ruim de Bíblia. E o Senhor fala assim: quando você orar, o que é para você fazer? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, que o Senhor vai ver. Não é isso? E daí o crente pega isso daí, principalmente os da condenação cristã, né? Você sabia que eles não oram em público? Eles não oram. Não oram em público porque o Senhor mandou orar no quarto. Agora, eu falo condenação porque eles condenam tudo, né? Aí eles condenam tudo. Agora, fazer coisa errada em público pode. E quantos crentes fazem isso? Não vou orar assim. Vem aqui, vamos orar. Não, eu não vou orar porque já se viu inventar essas coisas aí. Não, há uma diferença entre orar
no quarto, que é a sua obrigação orar no quarto, e orar isolado do povo. Um corpo ou um dedo fora do corpo, ele apodrece, irmãos. Ele apodrece. Por isso nós temos que estar ligados. O mesmo sangue que ele vai passeando pelo meu corpo, em algum momento ele passeia por aqui, pelo dedo aqui, e ele fala assim, vou dar vida para esse dedo aqui, e volta para lá, e ele continua se irrigando, e assim deve ser. Só vai acontecer se nós estivermos em unidade. Glória a Deus. Uma outra coisa que eu acho interessante, agora no versículo 12, por favor, de 2 Crônicas 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Está vivendo uma crise? Está vivendo um problema? Reconheça a sua fraqueza. Ah, pastor, mas eu pensei que você ia pregar uma mensagem de autoajuda e enfrentando uma crise e falando de Daniel e falando de Davi matando Golias. Eu pensei que o senhor ia simplesmente mostrar que o senhor está falando. Admita que tem medo. Agora vem falar, reconheça a fraqueza, ora com os irmãos. Ah, pastor, essa água com açúcar aí não vai matar minha fome, não vai tirar o meu medo, esse chazinho de camomila não vai dar resultado. Calma, Deus ama você. Amém. E Ele trouxe você aqui para falar para você assim, ó, admita a sua impotência, admita a sua fragilidade. Senhor, nós não temos força para enfrentar esse exército humano imenso. Senhor, nós não temos condições. A realidade é que nós não temos condições. Não há possibilidade de vencermos essa guerra. Então, quando você admite a sua impotência, sabe o que acontece? Dos altos céus o gatilho já é acionado e fala assim, eu estou contigo. Amém. Eu estou com você. Quando você consegue fazer uma oração de humilhação e abrir mão dessa religiosidade dos superpoderes, simplesmente se jogar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu reconheço que eu não tenho força, eu não consigo ir adiante. Quando isso acontece na minha e na sua vida, sabe o que acontece? Dos altos céus Deus ordena a vitória para a sua vida. Amém. Dos altos céus Deus ordena, mas é necessário você fazer uma oração reconhecendo quem Ele é. Amém. E quem é você. Amém, Jesus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, não irás tu julgá-los. E eu gosto muito dessa frase, pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. E agora ele fala a segunda coisa, o pior. Ele já falou que não tem força, mas agora ele fala o pior. Talvez você já tenha falado, talvez hoje ainda você tenha falado essa frase, eu não sei o que fazer. O que ele falou aí? Não sabemos o que fazer. No hebraico, a palavra, eu separei ela aqui, é lo yadá. Lo yadá. Lo normalmente é não, né? Yadá. Não é uma prescrição, uma regra de sou um fracassado e eu não tenho nada, né? Eu fracassei. Não. Lo yadá. Ou seja, não sabemos aqui o que fazer. É uma declaração de limite. Igreja do Senhor, Deus começa a operar quando você chega no seu limite. Quando você fala até aqui, Senhor, daqui eu não posso mais. É aí a hora que Deus opera. É verdade. Não foi assim que o Senhor falou para Moisés? O exército de Faraó vindo de Moisés, o povo falando na cabeça dele, e ele ora a Deus e o Senhor fala para ele, por que clamas a mim, Moisés? É uma das perguntas mais assim que eu considero inusitada, né? Como por que clamas a mim? Não é dia do exército que vem lá. Olha esse povo aqui falando na minha cabeça aqui. E o Senhor falou, toca no mar e entra. Aí. E aí Moisés teve o quê? Ir lá. Quando tocou no mar, resolveu o problema.
Mas ele chegou no limite dele. Ali estava o mar vermelho, ali estava a morte, ali estava o desespero, ali estava a angústia. Talvez exatamente como você chegou aqui hoje, angustiado. Talvez exatamente como você que está vendo essa mensagem através da internet, angustiado, no limite, sem força, sem condições. Já bradou: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Aí eu tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você já fez todos os mantras que a igreja evangélica te ensinou e não deu nada certo. E hoje o Senhor simplesmente te convida a falar Lo Yadá. Glória a Deus. Ou seja, não sei o que fazer. Em outras palavras, Senhor, cheguei no meu limite. Senhor, daqui já não vai mais. Eu que me pensava que eu era um tremendo pregador, eu pensava que eu era um músico, eu pensava que eu era um cantor, eu pensava que eu era um evangelista. Cheguei no meu limite. Lo Yadá. Não consigo mais. Quando você declara essa sua impotência, Deus começa a acionar o gatilho do céu. Eu não sei se você pode ouvir pelos ouvidos aí da fé, os gatilhos sendo acionados quando você fala: estou no meu limite, Deus, não posso mais, Senhor. E o Senhor começa agora a bradar e operar sobre a sua vida, cuidar de você. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos naturalmente dependentes do Pai. Sim ou não? Sim. Naturalmente. Hoje nós estávamos conversando sobre isso. E acho que foi no carro agora que eu falei. Eu estava falando com o Alex. Que eu vi um vídeo. E um homem já estava com o carro com o pneu furado. E aí ele pegou... E tem um rapaz de São Paulo que ele anda de moto ajudando todo mundo que está com os carros quebrados. Não sei se você já viu isso daí. Eu gosto muito de ver aquele vídeo dele. E ele parou, era um Focus. E o rapaz falou: não, eu já liguei para o meu pai para vir aqui. Não, rapaz, mas eu te ajudo. Eu não sei nem onde está o step do carro, aqui dentro do carro. Daí o rapaz falou: a gente vira o carro de ponta cabeça e a gente acha o step, fica tranquilo. Fala para o seu pai que ele não precisa vir, não. E aí depois da conversa, nós estávamos rindo, né? Daí eu falei: mas sabe uma coisa, eu com 54 anos, eu acho que se hoje eu tivesse a oportunidade de ligar para o meu pai e falar: ei pai, você não pode vir aqui me dar a mão para trocar um pneu? Eu acho que eu faria isso. Não porque eu preciso dele para trocar um pneu, mas pela graça de se ter o pai do lado. Consegue entender isso? Não, foi feio, é vergonhoso aquele homem de barba, tudo. Não, eu liguei para o meu pai aqui, ele está vindo. Esse carro é dele. Daí que o carro é dele. E aí depois que terminamos de brincar, eu falei para o Alex e para minha esposa, eu falei assim: ah, mas se fosse eu também ligaria para o meu pai. Que tal a gente fazer uma ligadinha para o céu agora e chamar Jesus? Glória a Deus. E falar com ele: pai, me ajuda a trocar esse pneu aqui que está difícil. Me ajuda aqui na minha crise, que eu não sei mais o que eu faço. Tenho andado, tenho me esforçado, eu tenho lutado, mas as coisas não adiantam. Que tal falar com o Pai? Que tal você entrar na presença do Senhor e falar assim: Senhor, eu não tenho resposta para os meus problemas, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei a quem recorrer. Amém, glória a Deus. Você pode não saber o que fazer, Lo Yadá, mas você tem a quem recorrer, e Ele está aqui essa noite. Amém. E Ele está aqui essa noite. Amém, Jesus. Se o caminho se fechar, se não houver esperança, se estiver em crise, se as coisas estiverem acontecendo tudo errado, seja o que for, eu quero confiar na tua poderosa mão. Amém. Mas irmãos, você percebe que essa oração é uma oração de abrir mão de direitos e simplesmente confiar em Deus. Por isso que o cristianismo está tão embaixo ultimamente, porque as pessoas não conseguem confiar em Deus dessa maneira. Aí está, do outro lado do Mar Morto, está os seus inimigos. E aí a nossa posição é: prepara aí para a guerra aí que nós vamos enfrentar. Não. E Josafá fez o contrário. E ele não escondeu o medo dele do povo, que seria mais lógico, né? Ele não escondeu, ele simplesmente com o povo, ele dobrou o joelho e falou: Senhor, o Senhor não vai julgar esse povo, não? Senhor,
Nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está vindo nos atacar. E pior, não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei: os meus olhos voltam para o Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Versículo 14, versículo 15. Acaba o silêncio. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele tinha um currículo invejável. Olha, eu sou trineto de Matanias. Matanias é da linhagem de Asaf. Ele tem salmo escrito, não é qualquer um. Então o Espírito de Deus vem sobre ele no meio da assembleia. O que acontece? Versículo 15. E Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e principalmente, no caso, o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. A profecia nasce quando nasce um louvor na sua boca, no meio do pânico, no meio do seu desespero, no meio da sua crise. Se você puder louvar a Deus, então a profecia a favor da sua vida também nascerá. Quando você puder louvar a Deus em meio ao desespero que você está enfrentando, e você puder exaltar o nome do Senhor, então o louvor que você começa a levantar a Deus virá também em forma de profecia e de graça sobre a sua vida. Não há desgraça que possa te manter derrubado, irmão. Se você está derrubado, aproveite. Põe a sua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Porque o Senhor não te rejeitará para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Tu és fiel, Pai. Exaltado é o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Note isso. Maravilhoso, Pai. Que esse louvor no versículo 14, versículo 15, que se tornou uma profecia, ele não veio na hora que eles estavam, e agora o que nós vamos fazer? E não sabemos, não. Ele veio na hora em que pararam, e daí o profeta falou assim: ei, versículo 15. Ei, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá também precisa escutar isso. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei você, irmãos, mas é tão bom nós reconhecermos a nossa fragilidade diante de um Deus tão poderoso. Glória a Deus. O que acontece? Como que nós podemos discernir a voz de Deus em meio ao caos? Porque às vezes Deus está falando com você e você não percebe que Deus está falando. Você está tão desesperado, você está tão preocupado com as coisas que você não consegue discernir a voz de Deus. Eu tenho algumas dicas para você. Primeira dica: Deus nunca se contradiz. Nunca. Está na Bíblia, ele assina embaixo. Ele não vai falar assim: não, é que com você eu tenho ouvido cada besteira ultimamente que chega a me dar raiva. Não, com você eu tenho um tratado diferente. Opa, espera um pouquinho. Que tratado diferente é esse? Com você eu tenho um rolo para desenrolar diferente. O rolo bom para desenrolar é rolo de massa de pão. Com você eu tenho um mistério diferente. Opa, que mistério diferente? O Senhor não vai fazer nada que vai contrário às sagradas escrituras. Quer discernir a voz do Senhor? Quer discernir a palavra de Deus para o seu coração? Simplesmente quando o profeta levantar, e nós cremos nos profetas, irmãos, nós cremos na profecia. Mas quando o profeta se levantar e ele disser: assim diz o Senhor, a palavra tem que estar entrelaçada na profecia. Não dá para ter um assim diz o Senhor sem a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra manifesta. Então logo, se o Senhor disse, as escrituras corroboram a palavra do profeta. Glória a Deus. Simples assim. Simples. Aleluia. Segunda coisa:
ouvir a voz de Deus? Em meio à crise? Em meio ao desespero? Lembre-se sempre de uma coisa: o Senhor Deus, Ele não é um Deus que fica te lisonjeando, dizendo assim: ai, meu servinho, fique calminho, tá, bebê? Não, Deus não brinca de serviço. Deus não fica te lisonjeando. Eu sei do teu choro, eu sei da tua lágrima. É que as pessoas pegam um monte de texto do Antigo Testamento bonito e quer enfiar ela abaixo da dispensação da graça. Eu sei do teu, eu tenho visto as tuas orações da madrugada. E aí você fala: mas nem eu acordo de madrugada, como é que Deus vê essas coisas? Eu não sei como é que vocês estão de sono esses dias, mas nesse friozinho eu durmo, irmão, que chega a adormecer. Aí quando ele está quase, sabe, gangrenando, daí eu acordo e vou trocar. Aí meu professor: eu tenho visto seus choros na madrugada. Não, na madrugada não. Você viu qualquer outro horário, mas não na madrugada. Ah não, é porque o relógio de Deus é diferente. Que idiotice. É Bíblia, irmãos, é a palavra. Deus sempre vai exigir. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir, sim ou não? Sim. Então você tem que ter fé. Ah, como que eu faço para ter fé? Aí você tem que ter o Espírito Santo. Nós já aprendemos sobre isso aqui, sobre o fruto do Espírito, dos dons. Lembra na escola bíblica dominical? Foi não? Nós aprendemos aqui na escola bíblica. Você não pode ter fé se você não tem o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele produz em você o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele produz fruto do Espírito, e entre esses deliciosos sabores que tem ali, um se chama fé. Você não alcança a fé simplesmente por emoção. Ui, até arrepiei agora. Agora eu creio. Não. Isso daí pode ser uma parada cardíaca que está chegando. Pode ser um AVC que está chegando em você. O poder de Deus, ele é manifesto de outra forma. Ele só vai ser manifesto se você tiver fé. Porque se você tiver fé, você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, então você está na mesma linha. Vou usar um termo pentecostal. Você está na mesma fiação. Você está na mesma ligação. Então, se você tem o Espírito de Deus, então aí você vai cumprir o que a palavra de Deus diz. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, então há uma ligação. Pede tudo que você quiser e será feito. Simples assim. Simples dessa maneira. Deus nunca vive de bajulação. Nunca. A gente até gosta de ver isso acontecer, não? Você pega uma mensagem e vem alguém, você canta e a gente gosta, né? Mas Deus não vive disso. Não adianta você bajular Deus. Deus, tu és grande, tremendo desse céu poderoso. Deus não gosta disso. Deus gosta de saber quem é você. Como você é. Com a sua simplicidade. Com a sua tranquilidade. Simplesmente falar assim: Senhor, a minha adoração. Você sabe, lembra que é adoração? Proscanel, no grego, lembra? Já falei sobre isso aqui várias vezes, né? O seu prostrar diante de Deus, o seu se derramar diante de Deus, a sua verdadeira adoração, ela não pode nascer na ansiedade, porque na ansiedade nascem emoções positivas ou negativas, mas não adoração. Na hora do problema, na ansiedade, você pode acender uma vela para Deus e outra para o capeta, tanto faz, porque você está ansioso, você está desesperado. Mas agora, se você se põe hoje só a adorar a Deus, Senhor, lá fora está o exército inimigo, eu não sei o que vai acontecer, mas nós vamos aqui te adorar, nós vamos te exaltar na beleza da tua santidade. E quando começa a aparecer um adorador, e é difícil, irmão, é difícil encontrar um adorador. Não vai pensando por aí que não, porque no Evangelho de João capítulo 4 diz assim, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem no Espírito e em verdade, porque assim Ele busca. Deus busca adoradores. E por que busca? Porque não tem. Deus busca adoradores porque não tem. Tem um monte de cantor, tem um monte de batedor de palma, tem um monte de batedor de pé, tem um monte de rodador, mas adorador é aquele que se pode prostrar e declarar a santidade do Senhor, mesmo que a arma esteja na sua cabeça,
Mesmo que a faca esteja contra o seu peito, ainda você diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Adorar a Deus acima das circunstâncias, acima das suas crises, acima dos problemas que você está vivendo, é simplesmente confiar naquele grande eu sou, naquele Deus tão poderoso que abriu o mar vermelho para o povo passar, e ele não pode simplesmente apagar o poder de uma arma. Ele não pode simplesmente resolver o seu problema. Eu não sei qual é o seu problema, mas você acha que Deus não pode resolver? Então comece a adorar a Deus, comece a exaltar o Senhor. Aleluia, aleluia. Ainda está quente ainda o caldo aí, vem, Isaac, está quente ainda. Boa, aleluia. Versículo 21 e 22. Estou brincando, irmãos. Aqui mais uns 40 minutos eu termino. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com o cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Amém. 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 Está vivendo em crise? Está em crise? Está com problema? Vamos pensar. O que mais assola a nossa vida naturalmente, irmãos? Qual é a crise que mais pega para todo mundo? Falta de dinheiro. A falta de dinheiro. Mas tem uma solução. Como é que está com falta de dinheiro? Quem pode dizer a mim que está com falta de dinheiro? É só procurar o Lucas. Ou então o Ibrahim. Resolve o seu problema. Você fala: amém, recebo. Aleluia. Glória a Deus. Porque não é assim, irmão. Se a gente está numa crise econômica, não é assim que a gente faz. A gente não vai procurar alguém que nos ajude, né? Puxa, estou com uma dificuldade econômica. Já sei, vou falar com fulano. Ontem eu estava dirigindo o carro, o caminhão da firma, e pensando em algumas coisas, e aí chegou uma mensagem no meu celular, eu peguei e eu vi a mensagem: pastor, será que você pode me mandar R$5 para mim completar aqui para pagar a passagem do ônibus? E eu olhei, e a pessoa nunca tinha me pedido dinheiro nenhum. Eu fiquei pensando: meu Deus, será que estão me dando um golpe de R$5? Será que clonaram o telefone? Sabe nem pedir dinheiro, né? Aí peguei, mandei o dinheiro, e daí depois a pessoa mandou mensagem: muito obrigado, pastor, Deus te abençoe, viu? Daí eu vi que não era golpe, mas eu pensei, acho que tinha clonado o celular e estava pedindo, porque isso às vezes acontece, né? E a gente, no meio de uma crise econômica, o que a gente pensa é isso: vou encontrar alguém que não esteja na mesma crise que eu e que possa me ajudar, e vai solucionar o problema. Eu estou passando por uma dificuldade econômica, muita dívida, não sei como fazer. Vou procurar alguém que não está tão apertado e ele me ajuda um pouquinho. Só que, no caso desse rei, depois de ter ouvido o assim diz o Senhor, a posição dele qual foi? Foi: coloquem cantores diante do exército para começarem a cantar e louvar a Deus no esplendor da sua santidade. Aleluia. Você sabe, irmãos, você tem alguma ideia do porquê é que já não se canta muito do esplendor da santidade de Deus? Você tem alguma ideia? Por que é que as canções que nós pegamos hoje em dia, elas não falam sobre a santidade de Deus? Tá vendo? Tem alguma ideia? Bom, a ideia é mais simples. É porque as pessoas não sabem sequer o que é santidade. Não, santidade é ser separado. E aí para. Santidade é mais que isso. Santidade é mais profundo que isso. A maneira mais simples que eu consigo encontrar sobre santidade é o suor do meu corpo, ou do seu corpo. E o suor não é muito bom, cheiroso, não, né? Ele não é muito legal, né? Se você está com suor, você tem um pouquinho de vergonha, tem? Se não tem, você é muito crente, não. Você está suando, a pessoa vem vindo perto, você vai dando um passinho para trás, você sabe que você está suado. Não é assim? Porque a pessoa vai sentir aquele cheiro. E se você levantar a mão, então 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Até o irmão já foi atingido. É assim, não é? Essa é
natural. E para mim, santidade se define dessa forma. Não, eu estou falando pelo odor, positivo ou negativo. Eu estou falando simplesmente porque todos conseguem perceber que você está suado. Assim é o esplendor da santidade de Deus. Quando você começa a louvar a Deus, quando você começa a adorar a Deus, você não precisa de uma quantidade de músicas para poder massagear o seu coração, mas isso que tem dentro de você, esse suor, essa santidade que tem dentro de você, começa a exalar de tal forma que o irmão começa a ser contagiado, a irmã começa a ser contagiada, e quando vocês percebem, todos estão na mesma graça, simplesmente adorando a Deus no esplendor da sua santidade. Por isso, não cantemos mais isso na igreja, cantemos outras músicas da igreja, que nem precisa falar o nome de Jesus, qualquer música que seja, para que as pessoas não sintam a santidade de Deus. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus, quando ela exala em você, deu alguma coisa aí. Abaixa um pouquinho então aqui. Aí, obrigado. Quando a santidade de Deus começa a exalar em você, sabe o que acontece? Você acaba de o culto, você abraça o seu irmão e você já está fedidinho, né? Porque você está suando de santidade e aquilo já contagia o irmão. E a esposa fala: eita, por onde você andou que você está fedido? Eu abracei o de Blair. E daí a mulher agora fala: agora o carro vai todo fedido. Vamos com o cheiro de Blair. Assim tem que ser a santidade. Você tem que começar a contagiar um ao outro. Você tem que começar a contagiar um ao outro de tal forma que as pessoas entendam que a santidade não é o meu paletó, a santidade não é a minha camisa, a santidade não é a minha postura de quase anjo. Não, a santidade é aquilo que eu transmito, aquilo que eu contagio as pessoas, de tal forma que as pessoas se convertem, não por aquilo que nós estamos falando, mas por aquilo que nós estamos vivendo. Exaltado é o nome do Senhor. A estratégia de Deus é diferente da estratégia do homem. Por isso que eu falei para você: não se jactancie na ideia de que em Cristo eu posso todas as coisas. Não viva essa ilusão, que apesar de ser bíblica, mas é um texto tirado do contexto, e outro tempo a gente fala sobre isso. Não viva sobre isso. Viva simplesmente pela ideia de que eu preciso estar no centro da estratégia de Deus. Quando eu estou no centro da estratégia de Deus, então isso que eu vou fazer, que é adorar, que é louvar, que é exaltar, vai começar a mover os céus. E sabe o tipo de louvor que move o céu? Primeiro aquele que não depende de emoção, não depende de sentimento, mas depende de decisão. É você quem decide se você quer louvar a Deus ou não. Acabou. Amém. Glória a Deus. Não, mas é porque eu já fui muito magoado. Irmãos do céu, quem de nós aqui já não levou uma pedrada vez ou outra? Quanto tempo você tem de crente aí? Pensa aí, não precisa parar, só pensar. Quem de nós já não levou uma pancada vez ou outra? E já nos acusaram de coisas aí, já chamaram a gente até de bonito, irmãos. Imagina isso. Quantos de nós já não foram? Não, mas eu já fui tão atacado. Hoje eu vou devagarzinho. Eu vou. Não, é que o louvor, se nós falamos de adoração agora há pouco, o louvor que impacta os céus é aquele louvor que só depende da sua decisão, só depende de você, não depende mais de ninguém. Quem foi que mandou Paulo e Silas cantar na prisão? Quem foi? Deus falou: vai lá, canta para mim que eu liberto você. Não. Quem mandou Paulo e Silas cantar? Quem mandou os homens confiarem em Deus? Quem mandou as pessoas simplesmente louvarem no momento da angústia? Ninguém mandou, eles simplesmente tomaram a decisão: eu vou louvar a Deus. Glória a Deus. A decisão é sua. Fala para o seu irmão: a decisão é só sua. Não espiritualiza aquilo que não é espiritual, pelo amor de Deus. Não cria uma aula espiritual daquilo que não é espiritual. Abrir a sua boca e louvar a Deus é só sua essa decisão. A partir daí, a decisão é de Deus de encher você de graça. A partir daí, a decisão de Deus de encher você de poder. A partir daí, a decisão de Deus de encher você de vitória. Mas por enquanto, a decisão está nas suas mãos. Ou louva ou não louva. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Vou encerrar aqui no versículo 20.
favor. Vou encerrar ali. Versículo 20. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Também tenha fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Amém. Duas coisas que nós precisamos terminar essa mensagem. Quer sair da crise que você está vivendo? Quer sair? Quer viver um tempo de vitória na presença do Senhor? Deus tem o melhor Glória a Deus. para a sua vida. Aleluia. Deus tem o melhor para você. Louvado seja o seu Deus nome. tem o melhor para você. Amém. Eu creio. Quer viver o Pai. melhor? Quer viver o Amém, melhor? Jesus. O Senhor está aqui essa noite. Glória a Deus. Eu creio, Pai. Obedeça radicalmente, Verdade, Senhor. não circunstancialmente. O grande problema da vitória para o crente do século XXI é que ele obedece circunstancialmente, de acordo com o que ele pensa que é o certo. Não, obedeça radicalmente. Olha o que ele fala aqui, ó. Escutem aqui, ó, povo de Judá e Jerusalém. Em outras palavras, ele podia ter sido: escuta, povo do espaço pentecostal. Ele podia ter sido ali, que dá na mesma. Escutem, povo de Judá e Jerusalém. Tenham fé em Deus, no Senhor. E também crede tem fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. E tenham fé também nos profetas. Eu estou falando também aqui porque em uma outra versão está escrito: tenham fé e também tenham fé. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Irmãos queridos, irmãos amados, 135 da harpa, irmãos amados e resgatados no nome santo de Jesus. Segui amante, né? Por aí vai. Irmãos amados, leia o texto, não é tenha fé na profetada que está por aí. Tenha fé em todo macumbeiro gospel que está por aí, revelando a Bíblia, versículo 3 agora, para vocês. Aqui, ó, receba aí. Não. Tenha fé nos mantras que saem dos púlpitos. Tenha fé no óleo ungido que ele é utilizado na mão de um sumo sacerdote poderosíssimo. E ele vai... Não. Tenha fé nos profetas de quem? Do Senhor. Aleluia. Nós já aprendemos um pouquinho sobre discernir sobre isso. Tenha fé nos profetas do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso quer dizer, para mim e para você, uma obediência radical, uma obediência extremada, uma obediência total no Deus que nós servimos e nos servos do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa missão. Nós possamos sair daqui transformados, Senhor Jesus, e totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Se em algum momento eu exacerbo, Senhor Jesus, na minha postura, que acreditando que eu posso todas as coisas, que eu posso entender que sim, Senhor, eu posso tudo em Ti, Senhor, mas eu preciso do Senhor na minha vida. O Senhor tem que ser o comandante, Senhor. O Senhor tem que ser o líder da minha vida, o líder da vida de cada um. Nessa hora, Senhor, eu te peço, abençoa, Senhor, que essa palavra ache guarida em cada coração e o teu nome seja glorificado. Leva-nos em paz e guia-nos pelo amor do teu nome. Amém. Igreja do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até amanhã, se Deus se permitir.